nosso Momento do Consumidor está de volta e essa é a hora de você, consumidor, saber dos seus direitos e dos seus deveres. O nosso tema dessa data é sobre a lista de material abusiva. Você acha que está um pouco amargo os preços? Tem necessidade de comprar tudo isso mesmo? A gente hoje conta com o auxílio da Isabela Gervoni, ela que é a diretora regional do Procon, aqui de Rolim de Moura, e vai estar falando com a gente então sobre esse assunto que tira o sono de muitos pais, né, Isabela? Então, o Momento do Consumidor é para isso, é para tirar as dúvidas e para os pais estarem buscando um auxílio com um órgão para saber qual a melhor solução, qual a melhor forma de resolver esse problema dos abusos na lista de material escolar. É isso mesmo, Gislaine. O Procon, todos os anos, né, nas voltas às aulas, sempre aparecem por pais aflitos, mediante essas listas, porque em alguns aspectos, dependendo da situação ou da instituição, ela acaba se tornando um pouco conflitante, né, digamos. E principalmente o que é questionado é a quantidade de produtos ou alguns produtos em si, a finalidade dele, porque algumas coisas elas não se encaixam de uma finalidade direta para o aluno. E é isso que tem gerado maior polêmica. Geralmente no ensino infantil, né? A lista pré-escolar, geralmente é onde vem esses pedidos abusivos, coisas que a criança não vai usar no primeiro semestre e os professores às vezes já pedem como se fosse para usar durante o ano todo. Isso acontece com frequência também. As instituições às vezes justificam que precisa ser feito esse levantamento anual, mas que diretamente já para uma lista para que seja adquirido tudo de uma vez. Mas se não há necessidade imediata, os pais eles não são obrigados. Então, principalmente no que se trata da quantidade, às vezes lá consta uma caixa de caneta, a criança às vezes nem usa caneta ou tantos lápis e não há necessidade, que é o que vem sendo questionado. Os pais, de fato, eles não são, né, os responsáveis pelos menores, eles não são obrigados a adquirir determinado material escolar para o aluno, né, se ele não vai usar tudo aquilo de uma vez. A mesma coisa do que se trata de alguns produtos. Tem que observar, por exemplo, algumas listas vêm constando papel higiênico, desinfetante, do qual não vai ser usado diretamente para o aluno, e sim para a instituição. E a instituição, na mensalidade que os pais pagam para os filhos estudarem, já tem uma porcentagem que é destinada a material de limpeza, por exemplo. No caso das escolas particulares. Né? Exatamente. Então, é uma coisa que tem que ficar de olho. As escolas públicas, a mesma coisa. Os pais eles não têm que contribuir com essa parte. Por quê? É o Estado, ou se a escola é municipal, é o município que vai arcar com essa parte. Agora, a questão de material escolar precisa, sim, ser analisada. Se o pai, por mais que não tenha nenhum problema, quiser levar essa lista para o Procon, analisar, entrar em contato com a instituição para saber a finalidade correta, tudo também de forma civilizada. Né? Quando o pai, mesmo que ele não tenha ido à instituição, mas queira ir ao Procon só para tirar dúvidas, também não tem problema. As instituições escolares também podem entrar em contato conosco, estamos habilitados para atendê-los. Isabela, esse ano de 2017 as aulas já começaram. Você recebeu alguma lista, alguma reclamação de um pai lá no Procon? Olha, primeiro que todos os anos as listas elas vão modificando, né, dependendo da necessidade. Mas todos os anos essa lista ela é renovada e nós a recebemos, né, como um padrão, o que pode ser abusivo e o que não pode. E reclamações, de fato, não, mas sim muitas ligações para tirar dúvidas. Isso acontece. Quais são, assim, eu tenho essa curiosidade, né? Quais são os itens que às vezes são agregados nas listas, mas que não deveriam estar ali? Você citou alguns produtos de higiene e limpeza, mas que faz parte ali mesmo do trabalho do dia a dia da professora com o aluno. Tem algum material abusivo que não deveria ser pedido? Olha, além dos itens de limpeza, tem também os itens que não é usado para o aluno e sim para o profissional, para o professor. Giz, que hoje em dia não é mais giz, é canetão, né, na maioria das escolas, apagador, material para limpar a lousa, isso não é de responsabilidade do aluno. Uhum. Tá? E também algumas situações podem acontecer de que a instituição queira fazer um trabalho diferente com o aluno e peça materiais dos quais não estão acostumados, como fita adesiva, durex, alguma coisa do gênero. E aí lá tem que vir explicar, tem que ser expresso no contrato ou na lista
para que finalidade vai ser usado e por que estão pedindo aquilo de início. Acontece muito de algumas instituições falarem, não, nós vamos fazer um projeto com os alunos, eles precisam montar uma maquete, ou precisa fazer um trabalho de campo, agora cada aluno vai ter que plantar uma árvore, então nós estamos já, né, negociando sobre isso, mas também depende do material. Tem material que não é de responsabilidade dos pais estarem arcando. Por isso que precisa ser analisado. E hoje os pais eles estão mais atentos quanto a isso também, e eu acredito que o Procon também tem a função de auxiliar o pai, que ele não é obrigado a estar cumprindo com essa lista completa, né? O pai também tem o seu direito, ele tem o dever de estar comprando o material necessário, mas ele não é obrigado a seguir aquela lista. Exatamente. Porque depende do que a lista trata, não é, hoje em dia, né, como o nosso país se encontra, não é todo dia que os pais eles têm essa, às vezes não é, eu não tenho condição financeira para estar arcando com toda a lista, mas no momento não há necessidade, por isso que precisa ser analisado cada caso em particular. Porque algumas listas, como a Gislaine havia falado no início, ela já vem com a coleta anual e de início, para aquele bimestre ou aquele semestre, não vai ser essencial no momento. Outra dúvida, já aconteceu de pais reclamarem aqui para a gente, falar que a professora pediu na lista, a escola pediu uma lista contendo, tipo, 2 unidades de cada material. E aí, quando o pai foi questionar, a professora questionar a direção, eles disseram, olha, porque tem coleguinhas que não têm condições. Então, a gente pode estar fazendo ali uma divisa, talvez o pai tenha um pouquinho mais de condição, comprou 2, 3, a gente vai dividir com aquele coleguinha que não tem condições. Isso pode? Obrigar de forma coercitiva, jamais. Isso não pode. É uma questão da coordenação da instituição fazer uma reunião com todos os responsáveis pelos alunos, né, os pais, e entrar num acordo. Agora, colocar de uma forma que obriga com que o pai faça isso, não pode. Acho que tendo um consenso, uma conversação entre os pais, a direção, né, tudo isso pode ser resolvido e evitar um constrangimento por parte tanto do pai quanto do professor. Até porque pai que é pai, né, ele sabe o quanto ele batalha para conseguir um material para o filho, né, um material escolar. É uma vitória para cada pai conseguir fazer tudo certinho. E eu acredito que quando a instituição entra em contato com os pais e passa essa situação para alunos mais carentes, ninguém vai se recusar, só que de forma coercitiva não pode. A lei ela abrange e se torna abusivo também. Isabela, nós falamos aqui da lista pré-escola, mas esse não é um fato que ocorre somente nas séries iniciais, mas hoje as faculdades, as universidades também têm exigido muito material dos acadêmicos. Tem também reclamação dos adultos? Olha, essas reclamações no Procon, reclamação aberta, registrada nunca, mas de dúvidas ocorre muito quando alguns professores exigem determinada doutrina seja adquirida pelo aluno e a biblioteca ela não disponibiliza daquele item ou não tem a quantidade necessária e digamos que eles só tenham 5 exemplares e a turma sejam 2 turmas de 60 acadêmicos, e o professor passa estritamente para aquela doutrina. É uma situação que também não pode ocorrer, precisa haver um acordo, porque tem situações em que o acadêmico ele se disponibiliza a comprar a doutrina, adquiri-la, ou às vezes ele não tem condição. Ou também quando ele se disponibiliza e não encontra para comprar em estabelecimento comercial ou internet. Então, é uma questão que precisa ser bem analisada também, porque o acadêmico ele não pode ficar no prejuízo, né? Ele não pode ser prejudicado por causa disso. Legal, olha, muitas dicas e é um tema que tem muitos assuntos e a gente vai puxando um e o outro e assim tem muito tema mesmo para discutir sobre o assunto de volta às aulas, lista de material escolar, lista abusiva, listas que estão sendo seguidas corretamente pelas escolas. Acho que tudo isso faz parte do nosso dia a dia. As aulas já começaram, mas se os pais tiverem alguma dúvida ainda há tempo de procurar o Procon, saber quais são os seus direitos e os seus deveres, né, Isabela? E vocês estão disponíveis para esse atendimento. Exatamente. Quem puder comparecer ao órgão está localizado na Avenida 25 de Agosto. O número para telefone é 3442-9091. O número do prédio é 5115 no Tudo Aqui. Legal, esse foi o nosso Momento do Consumidor, que volta na próxima semana com mais uma dica bem legal. Fique atento.